Qual a real situação da nossa casa? Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isaías 38, de 1 a 5 e versículo 17. O relato lido se trata da doença do rei Ezequias e a sua cura maravilhosa. Cada vez que encontramos um registro triplo de uma passagem ou expressão bíblica, significa a ênfase que o Senhor deseja dar àquela situação ou expressão, dada a importância do ensino ali contido. 3 livros bíblicos relatam esse episódio. É interessante juntar os 3 relatos para que se tenha uma ideia da narrativa como um todo. A ideia central aqui é tirada do versículo 1. Esse versículo mostra que mesmo alguém servindo ao Senhor e fazendo o que é reto diante dele, corre o risco de negligenciar determinadas áreas de sua vida pessoal. Podemos observar essa tendência na vida de muitos servos de Deus em todos os tempos. A Bíblia está cheia de relatos neste sentido. O texto lido dá conta de que havia uma desordem na casa do rei Ezequias e precisava ser reparada, do contrário, poderia levá-lo à morte. Quando estudamos a vida deste rei, descobrimos que a casa referida aqui se trata da família, mas gostaria de fazer uma aplicação deste texto à habitação do espírito que somos nós. Aquela enfermidade do rei era o grande megafone de Deus para despertá-lo. O que o Senhor tem usado como megafone para nos despertar a atenção? Pensemos sobre isto. Somos chamados de habitação de Deus, santuários vivos das moradas do Altíssimo. Como andam esses santuários? Será que temos nos preocupado em mantê-los na mais perfeita ordem, vistos serem moradas de Deus? Para alguns estudiosos, a casa na qual habitamos, com seus vários cômodos, vários armários e até quartos de despejos de porões sombrios, fala de como anda o nosso interior. Se isto for verdade, conheço várias pessoas cujo interior é um verdadeiro caos. Mas hoje é dia de faxina espiritual, é dia de concertos, de mudanças profundas. Temos repetido inúmeras vezes que o homem vê o exterior e Deus é aquele que sonda mentes e vê corações. Por mais piedosos e devotos que possamos parecer aos olhos dos homens, Deus conhece os porões da nossa alma e Ele sabe exatamente onde existem coisas desordenadas e apodrecidas em nós. O Senhor sonda nossos corações para dar a cada um de nós conforme as nossas obras. Este assunto não tem nada a ver com salvação, mas com galardão, recompensas, bênçãos de Deus. Esta palavra é para cristãos. Precisamos prestar atenção às palavras dos verdadeiros profetas, pregadores, usados por Deus para trazer conserto às nossas vidas. No caso de Ezequias, ele usa o profeta Isaías e não poderia ser mais claro ao anunciar: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já imaginou se você recebesse um recado desses da parte de Deus? Quantas pregações ouvimos e tendemos a dizer: isto não é para mim. Parece que temos os ouvidos e os corações cauterizados para entender a linguagem de Deus. Até as pedras têm clamado para chamar a nossa atenção. Às vezes ouvimos uma pregação e até reconhecemos: esta palavra foi para mim. Contudo, não há mudanças efetivas. O texto lido
não esclarece o que estava em desordem na casa de Ezequias, mas o fato é que algo estava fora do lugar e precisava de um conserto. Não gostaria de me deter, repito, na casa ou lar do rei, mas em sua casa espiritual, em seu coração. O que será que o Senhor quer nos ministrar com esta palavra? Porque muitos em nosso meio estão sujeitos a passar por uma morte que pode ser literal no relacionamento, nas finanças e em tantas outras áreas da vida. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há vitória. Atentemos para os conselheiros enviados por Deus. Precisamos estar dispostos a reconhecer o nosso pecado de negligência em relação à palavra de Deus, nos quebrantar diante dele, confessando e abandonando pecados. O rei Ezequias não foi arrogante como muitos cristãos que conhecemos. Ele se quebrantou diante de Deus e humilhou-se em sua presença. Faça o mesmo agora. Diga ao Senhor o que tem feito de reto, mas diga também o que está torto em sua vida e deseja consertar. Prometa a Ele que o fará. Há sentimentos malignos que têm sido guardados nos corações, que têm transformado o interior de muitos em verdadeiras latas de lixo, como raiva, ira, inveja, falta de perdão, vaidade e tantos outros. Identifique hoje o que eles estão, onde eles estão, e se livre deles em nome de Jesus Cristo. Não permita que feridas antigas apodreçam e contaminem a sua vida, o seu coração. Precisamos esperar, como Ezequias, a resposta ao nosso clamor feito ao Senhor. A atitude de humilhação do rei diante de Deus moveu a mão do Senhor a seu favor e ele lhe concedeu mais 15 anos de vida. O grande propósito de Deus era que ele tivesse tempo de fazer os consertos necessários em sua vida. Quando o Senhor acode ao nosso clamor, ele invariavelmente nos favorece com infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Precisamos reconhecer o propósito da provação pela qual estamos passando, como fez Ezequias. Às vezes precisamos atravessar por grandes vales e desertos para poder enxergar o propósito de Deus nas situações. Esses estreitos são como megafones de Deus para nos despertar para um relacionamento íntimo com Ele. Muitos têm sido tão religiosos, tão ritualistas, tão exteriormente piedosos, que se esquecem de interagir com o Senhor em um relacionamento pessoal. Largue as vãs repetições e converse com o Pai Celestial. Se disponha a pôr em ordem a sua casa. Ainda há tempo. Não permita que a morte se instale. Peça a Deus uma nova oportunidade e faça tudo diferente. Seja um bom aluno e aprenda com a tribulação. Glorifique a Deus por seus propósitos em sua vida e a resposta virá em nome de Jesus Cristo. Amém.